Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma live de transmissão da Palavra de Deus. E na live de hoje, nós vamos falar sobre a paciência de Jó. E a gente pede para você curtir aí o nosso vídeo, compartilhar, comentar, participe com a gente da nossa live. A sua participação é muito importante para nós e assim venhamos interagir e compartilhar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, a paciência de Jó é o tema de hoje e nós vamos ler aqui o texto de Tiago, capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim: Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Muito bem, meus amados irmãos, aqui você vê o texto falando sobre a paciência de Jó, que dá ênfase à paciência de Jó. A expressão a paciência de Jó, ela é usada para se referir a uma pessoa que suporta sofrimentos, injúrias e injustiças com resignação. A expressão é uma referência ao personagem bíblico Jó, que foi fiel à sua fé, apesar de ter sofrido muito. Uma pessoa paciente é alguém que sabe suportar as lutas do dia a dia, sabe enfrentar as batalhas, as injúrias. E Jó passou por tudo aquilo que ele enfrentou com paciência, sabendo suportar cada dificuldade, cada momento. Jó, no relato bíblico, ele perde tudo o que tinha, mas mesmo assim ele consegue adorar a Deus. Mesmo assim, ele consegue ter a paciência de celebrar ao Senhor e de glorificar a Ele pela sua bondade. E Jó não desiste da sua fé. Jó não desiste da convicção que ele tem de seguir ao Senhor e de servir a Ele. O que a Bíblia diz sobre Jó? A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então Jó passa por toda aquela provação, porque na verdade a palavra correta é provação. O que ele passou foi por causa da provação, que Deus quis provar a fé de Jó. Ele não passa por aqueles problemas, por aquelas dificuldades que ele enfrentou de perder tudo o que tinha. Ele era um homem rico e de repente perde tudo o que tinha, mas mesmo assim ele adora a Deus, mesmo assim ele glorifica a Deus. Então ele perde tudo o que tinha, não por causa de pecado, porque ele pecou, ou porque ele tenha se desviado do Senhor. Pelo contrário, Jó era alguém que temia a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele é conhecido como o homem da paciência. Ele é conhecido como o homem da paciência, pois ele soube esperar o tempo de Deus, confiar e cultivar a esperança. Ele soube esperar o tempo. Ele soube esperar o tempo de Deus. Porque as coisas, muitas das vezes, irmãos, têm um tempo determinado por Deus. Existem coisas que têm um tempo determinado por Deus. Por exemplo, Jó passa por aquela prova, mas aquela prova
Tinha um tempo determinado por Deus que aquela prova iria passar. E ele ficou ali, esperando, com paciência, com esperança de que as coisas para ele iriam melhorar. Ele esperou o tempo de Deus. A história de Jó teve muitos sofrimentos, mas teve um final feliz. O final da história de Jó foi um final feliz. Então, Jó alcança, no final da sua história, a recompensa. E a Bíblia diz que ele teve paciência, ele soube esperar, e no final Deus deu a ele tudo em dobro. Tudo que ele havia perdido, ele deu em dobro. O final de Jó foi um final feliz. A prova passou. Teve uma hora que a prova passou, que a prova findou. Alguns estudiosos afirmam que Jó era o rei Jobabe. Esse rei Jobabe está em Gênesis, no capítulo 36 e versículo 33. Disse que Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em Edom no lugar de Bela. Então, esse rei Jobabe, ele aparece no livro de Gênesis, no capítulo 36, versículo 33, esse texto que eu li agora. Jó ou Jobe, né, seria a abreviatura do nome Jobabe. Jobabe ben Zerá foi um rei de Edom que é tradicionalmente identificado com a figura bíblica de Jó. No entanto, há controvérsia sobre essa ligação. Nem todos concordam que Jó seria esse rei Jobabe. Porque, na verdade, esse rei Jobabe, nesse caso, ele seria um edomita. Ele seria descendente de Esaú. Então, nesse caso, se Jó for o rei Jobabe, Jó não seria israelita, mas sim edomita. Porém, Jó seria semita, porque é descendente de Sem, né? Jó seria descendente de Abraão, seria descendente de Isaac, porque Isaac tinha 2 filhos, tinha Jacó e tinha Esaú, que eram irmãos gêmeos. Então, nesse caso, o rei Jobabe, se no caso for Jó seria edomita, ele não seria israelita, porém seria descendente de Abraão, mas seria descendente do irmão de Jacó, né? Então, nesse caso, ele não seria israelita, mas seria edomita, né? Porque ele seria neto de Esaú, porque esse rei Jobabe, rei de Edom, ele é o rei, era o rei de Edom, né? Ele sucedeu a Bela ben Beor, que governou a partir de Bosra e foi sucedido por Uxã. A data do seu reinado é desconhecida, né? A data que esse rei Jobabe, que alguns estudiosos afirmam ser Jó. Jó, vamos voltando aqui para Jó, né? Deixa os teólogos discutirem aí se Jó seria o rei Jobabe ou não, mas a verdade é que a história de Jó está na Bíblia. E realmente ele era um homem muito rico, dono de muitos rebanhos e servos, era pai de vários filhos e filhas, era um homem bom e próspero que foi assolado por desastres, lutou para entender a sua situação, mas permaneceu devoto a Deus. Ele é protagonista do livro de Jó, né? Que pertence
ao Antigo Testamento bíblico. Alguns afirmam que Moisés escreveu o livro de Jó, que provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Então, o livro de Jó não foi escrito por Jó, mas provavelmente foi escrito por Moisés e possivelmente é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, está no Antigo Testamento, né? E as lições que a gente pode tirar de Jó é o exemplo de Jó, que ensina lições de paciência, de obediência e confiança em Deus. Tudo isso é muito importante numa caminhada. Devemos ter paciência para ouvir, devemos ter paciência para falar, devemos ter paciência para agir. Isso é algo muito importante na nossa caminhada de fé, a paciência. Eu vejo muita gente pedindo unção a Deus, pedindo poder, pedindo para crescer na obra, e vejo poucas pessoas pedindo isso aqui, essa virtude, essa paciência, porque sem a paciência, muitas das vezes você recebe a unção, mas não tem a paciência, não tem a paciência para falar, não tem a paciência para ouvir, e nessa vida a gente tem que ter a paciência para falar, para ouvir. Inclusive, quem fala deve esperar que vai ouvir também, né? Eu estou pregando aqui a palavra, mas estou trazendo aqui esse assunto importante que é sobre a paciência de Jó. Estou trazendo a palavra, estou pregando. E as pessoas julgam a minha palavra, julgam aquilo que eu estou falando. Isso é normal, as pessoas julgarem uma pregação, né? Quem não quiser ser julgado é só não falar. É simples. É por isso que é importante a paciência. Deus dá a unção, Deus dá a sabedoria, Deus dá a palavra para nós transmitirmos, mas se não tivermos a paciência, como é que nós vamos transmitir a palavra de Deus para as pessoas? Então a paciência ela é muito importante para você ouvir, para você falar, para você transmitir a palavra de Deus. Muita gente pede unção, mas esquece de pedir paciência. E a paciência, ela é muito importante. Então Jó, ele era um homem, um exemplo de paciência, de obediência a Deus e de confiança em Deus. Estes são princípios fundamentais para a vida em família e também para a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. A igreja é um lugar de comunhão com os irmãos, onde a gente vai para a presença de Deus, mas também a gente vai para ter comunhão com os nossos irmãos. Como é que nós vamos ter comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o próximo? Como é que a gente vai ter comunhão com Deus que a gente nem está vendo? A gente sabe que Ele existe, é poderoso e nos abençoa, é misericordioso e amoroso. Porém, a Bíblia mesmo relata como teremos comunhão com Deus se não tivermos comunhão uns com os outros. Então, devemos ter comunhão uns com os outros. E para termos comunhão uns com os outros, é preciso ter paciência. É preciso ter paciência. Jó, ele teve paciência e ele enfrentou desafios, enfrentou lutas, enfrentou batalhas, porém venceu. O final da história de Jó é vitória, é bênção. Então, meus amados irmãos, que venhamos assim ter paciência, confiar em Deus. Olha, meu irmão, confia no Senhor. E venhamos pedir essa paciência de Jó, que é o maior exemplo, o maior exemplo na Bíblia de paciência, né? O exemplo da paciência de Jó, esse personagem, né?
bíblico tão importante para a nossa edificação. A história dele está na Bíblia Sagrada e serve para a nossa edificação. Isso é muito importante. Paciência é muito importante. Então essa é a palavra que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos amados irmãos nesta manhã. E eu quero orar agora por você, meu amado irmão, você, meu amado amigo, que acompanha esta live. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos ao teu santo nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aqui, Senhor, nós te somos gratos, porque nós podemos transmitir a tua palavra para o teu povo, para os nossos amados irmãos que acompanharam esta live. Meu Deus, toma em tuas mãos, abençoando, renovando, transformando vidas. E assim o Senhor venha nos dar essa paciência de Jó. Muitos pedem unção, muitos pedem poder, mas poucos pedem paciência. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar essa virtude, que o Senhor venha nos dar a paciência de Jó, para enfrentarmos as lutas do dia a dia, para enfrentarmos a batalha do dia a dia. Pai, ajuda os teus filhos, ajuda os teus servos, ajuda todos quantos acompanham este vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a tua bênção sobre essas vidas, sobre esta casa, sobre este lar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, muito obrigado, meu amado irmão, pela sua companhia nesse momento, nessa live. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima no nome de Jesus. Amém.